Olá a todos, bem-vindos Voicers a mais um podcast e na realidade o último, o derradeiro. Estamos nas despedidas, já no último episódio fizemos a conclusão desta edição, no que diz respeito à grande final, mas achámos por bem também fazer assim um podcast geral de retrospectiva desta edição. E uma vez mais tem comigo, tem a Rita, obviamente. Olá Rita, que é a outra Olá. metade deste podcast, não é? Como estás? Olá, Zé. Estou bem, obrigada. Espero que também estejas bem. Sei que tiveste aí uns dias menos bons, mas espero que estejas melhor. Sim, de saúde. Sim. Sim, exatamente. E vamos lá, preparada para o último, é isso mesmo, o último podcast, Voicers. Vamos a isso. Exato, e se me fores a perguntar, eu sinto-me saudosista porque foram 17, 18 semanas, não é? Muito intensas algumas, com às vezes alguma dificuldade também a nível de agendamento, não é? De ambas as partes, mas conseguimos e cá estamos agora para fazer então esse voltar atrás no tempo, literalmente, não literalmente porque isso implicaria irmos para o passado, mas no que diz respeito ao The Voice, vamos até às provas cegas e percorrer assim algumas categorias que vão nos fazer realmente viajar para esta edição. Ora então, É isso. Rita, por onde é que vamos começar este podcast? Então, primeiro vamos começar por falar, de uma forma geral, do overall dos apresentadores e da apresentadora digital, que este ano foi uma novidade, já não era o Fábio. Portanto, eu vou começar então por falar daquilo que eu achei dos apresentadores deste ano. Mais uma vez tivemos a dupla maravilha, se é assim que podemos chamar, o Vasco e a Catarina. Falando especificamente desta dupla de apresentadores, eu sinceramente já gostei mais. Eu acho que o Vasco está sempre bem e manda as piadas quando tem que mandar, parece ser uma pessoa super descontraída e natural. Eu acho que a Catarina tem vindo a decrescer ao longo do tempo na sua forma de falar, nas intervenções que tem. Sinceramente, este ano houve momentos muito, muito cringe e falámos disso ao longo destes últimos meses. E sinceramente já não me dá aquela satisfação de ver a Catarina Furtado a apresentar o The Voice. Mas também, é assim, se um dos dois saísse também seria estranho, porque eles já apresentam o The Voice há imensos anos, mas confesso que já não sou uma admiradora muito grande da Catarina Furtado. Para terminar, em relação à apresentadora digital, Catarina Maia, pronto, não sei se é por ter o meu apelido, mas eu gostei, acho que ela parecia, não sei se ela tinha muita experiência ou não televisiva, mas eu gostei. Comunicava bem, acho que falava bem com os concorrentes no backstage. Acho que sim, sangue fresco e gostei. A minha análise vai muito ao encontro da tua. Eu acho o Vasco Palmeirim de facto uma pessoa muito descontraída, que é também necessário neste tipo de programas, onde tu deves ser descontraído, mas não demasiado informal. Eu acho que o Vasco consegue fazer muito bem esse contraste, ou melhor, esse equilíbrio entre aquilo que é a sobriedade do programa, daquilo que são os momentos mais divertidos. Em relação à Catarina, também concordo, apesar de eu gostar de os ver em dupla e achar que resultam bem. Nada tem a ver com a química entre eles, tem a ver com a Catarina. Nós até criámos a hashtag, a trend da hashtag Catarina a ser Catarina, pelas várias saídas dela, que de facto, sobretudo nesta edição, estiveram bastante presentes e acabou por gerar momentos constrangedores ao longo do programa. Lembremos-nos da guitarra do queixo do Coastal, por exemplo, não é? Quando ela mandou os jurados calar-se porque ela é que mandava ali o Vasco, enfim, tantos outros exemplos que poderíamos dar, por isso concordo. Acho que eu acredito que eles voltem na próxima edição os dois. Simplesmente gostava que a Catarina fosse um pouco mais ponderada naquilo que comenta. Em relação à Catarina Maia, devo confessar que não vi tanto dela, porque quando era a Catarina a falar, a Maia, eu confesso que em alguns casos eu passava à frente, porque acabava por não me interessar tanto, algumas entrevistas mais pontuais, mas daquilo que eu vi, e estive a acompanhá-la mais na final, eu acho que ela é muito descontraída, parece muito friendly, muito amigável e de conversa fácil, e pareceu muito correta também com as entrevistas que foi dando. Portanto, gostei no geral e acho que foi uma boa adição ao programa, dado que foi a sua estreia. Portanto, sim, no geral bom. Também, no geral bom, sim. Sim. Depois, passando então para os mentores, tivemos então, como já sabem, uma veterana, Marisa Liz, começando por ela, no seu registro, sempre muito emocional com os seus concorrentes. Acho que ela dá bons conselhos musicais, o que é bom de ver. E, geralmente
vou usar esta expressão, apesar que no The Voice é exatamente o oposto, ela tem olho para a coisa, que neste caso ela tem mão para a coisa, para carregar no botão e virar a sua cadeira. E neste caso tem ouvido também, obviamente. A Marisa, eu gosto dela enquanto mentor, acho que gosto mais dela provavelmente um bocadinho mais do que a Rita, e gostava de continuar a ver no The Voice. O Diogo, para mim, foi a surpresa desta edição, no sentido em que eu nas outras edições nunca foi dos meus preferidos, talvez por estar lá a Áurea, não é? Mas na teoria, quando eu soube que ele ia ser mentor em 2019, eu fiquei super contente e depois fiquei um pouco hesitante. Mas nesta edição eu acho que ele até foi dos mentores com mais visão para os concorrentes e, claro, ele tinha o meu top 2, o Vander e a Rebeca. Portanto, naturalmente, o Diogo passou a ser o mentor que eu mais gostei. Quanto à Carolina, que veio do The Voice Kids, gosto dela, ela é provavelmente dos 4 a mais descontraído, o que também faz falta. Também tem algumas observações que, no entanto, à semelhança da Catarina Furtado, acho que são um pouco off-topic para aquilo que é realmente importante para o programa, nomeadamente as questões que ela referia sobre justiças e igualdades, mas acho que o prémio, nesse aspecto, vai para o Dino, o quarto mentor, que realmente acabou por se focar em muitas questões que não eram apropriadas para o programa. Portanto, acho que dos 4 mentores, eu, trocando a Marisa com o Diogo, eu quase que o farei deles por ordem de preferência. Portanto, o Diogo em primeiro, a Marisa talvez em segundo, a Carolina em terceiro e o Dino acho eu que estará ali em quarto, porque foi aquele que mais me desiludiu ao longo do programa. E eu acho que também, lembras-te nas batalhas, Rita, que tu comentares o Dino ter dito: vá agora, calem-se, não digam nomes, aliás, não digam nomes, que é para não baralharem e não me deixarem indecisa. Eu acho que o Dino, sendo o programa de estreia, acabou por ter alguns momentos em que se notou a sua inexperiência, o que é normal, mas eu acho que depois lá para as galas ele acabou por falar muitas das vezes daquilo que não era necessário, daí ter sido o meu quarto lugar, porque acabou por me desiludir, apesar de que nas provas cegas foi o mentor que eu mais gostei, portanto fiquei um pouco dividido em relação a ele. No geral, eu gostava que se mantivesse sobretudo a Marisa e o Diogo. Em relação à Marisa, a Rita não é tanto essa opinião. Trocaria possivelmente a Carolina e o Dino por outros 2 mentores, um deles sendo a Áurea, sou suspeito, o outro, não sei ainda, sinceramente. Mas, na generalidade, acho que funcionou, os 4 mentores em conjunto. Olha, eu concordo bastante com aquilo que disseste. Eu acho que, fazendo um overall, acho que esta não foi, em termos de painel de jurados, não foi dos meus favoritos, pronto. Gostava mais quando era a Marisa, o Diogo, a Áurea e... Os Ambujos? Bem, até talvez os Ambujos. Acho que esses 4 para mim foram os que funcionaram melhor, os que eu gostei mais. Mas, falando muito rapidamente sobre a Marisa, eu acho que ela continua a levar as vitórias todas para casa, pelo menos nos últimos anos, e sinceramente acho que normalmente os concorrentes mais fortes vão quase sempre para ela, o que às vezes é um bocadinho frustrante, sendo que ela não é a minha jurada favorita. O Diogo este ano, como tu disseste bem, eu acho que como a Áurea saiu, eu comecei a olhar para o Diogo com outros olhos, pronto, porque eu na altura preferia muito mais a Áurea. Acho que este ano o Diogo passou a ser o meu mentor favorito e gostava que ele continuasse. Os novatos, em relação à Carolina e ao Dino, sinceramente, a Carolina até começou mal. Lembras-te que eu te disse que eu achava que a Carolina estava um bocado convencida e Sim, muito lembro. no início? Mudei um bocado a minha opinião. Acho que ela, à medida que o programa também se foi avançando, ela também foi, não sei, foi tendo outro tipo de atitude. Eu comecei a gostar um bocadinho mais dela e o Dino foi exatamente o oposto. Comecei a gostar cada vez menos. Portanto, se desse para tirar, eu tiraria o Dino. Se calhar até manteria a Carolina mais um aninho. Tiraria o Dino e colocaria, pronto, é assim, por mim, claro que voltaria à Áurea, mas sem ser a Áurea também não estou a ver quem é que poderia ocupar o lugar. Gosto muito da Bárbara Tinoco, mas acho que ainda é se calhar um pouco jovem para estas andanças, bem que ela já é jurada do The Voice Kids, mas pronto, talvez colocaria a Bárbara Tinoco, que eu acho que até gosto dela. Mas pronto, acho que os jurados overall estiveram bem. Muitas vezes eu acho que sinto que eles deviam ser mais críticos e não tão só dizer coisas boas. Sinto que falta um bocadinho isso, que o Zambujo tinha. Mas de resto, sim. Não me chocaria se a Marisa saísse para o ano, porque, não sei, ela já está há tanto tempo no The Voice. Talvez me chocasse nos primeiros episódios, mas cá depois já passaria. Mas pronto, acho que é isso. Ok. Vamos lá ver o que é que acontece, não é? Provavelmente lá para agosto, setembro, saberemos, não é? Saberemos quem são os jurados, os mentores. Exato. Bom, passando então para o próximo tópico, foi falarmos sobre o overall das regras desta edição.
se gostámos ou não. É assim, eu acho que este ano realmente foi uma agradável surpresa no que diz respeito ao The Voice desta edição. Acho que inicialmente, pronto, as provas cegas não houve grandes mudanças, havia a questão dos bloqueios, depois nas batalhas houve novas regras de se poder juntar 4 de uma vez. Também achei interessante, se bem que tinha as suas vantagens e desvantagens, mas onde eu gostei mesmo mais e acho que trouxe mesmo um upgrade ao programa foi a partir das galas, com a questão das tabelas, da zona de perigo, haver mentores que podiam ficar sem concorrentes. Eu acho que isso foi mesmo a cereja em cima do topo do bolo, que eu adorei. E acho que em overall das regras, eu acho que este ano foi realmente um The Voice mesmo muito diferente dos anos anteriores e no geral eu gostei bastante. Não podia estar mais de acordo contigo. Não nos podemos esquecer que ao longo dos anos houve pequenas alterações às regras, mas não como vimos este ano, não é? Destas dimensões. E um pequeno reparo, tu disseste que a partir das galas é que ficou emocionante, mais emocionante. É assim, provas cegas acho que não tiveram alterações, não é? A não ser, eu acho que o facto do mentor poder bloquear um outro mentor já depois da performance acabar, que eu não me recordo se isso já tinha sido feito na edição anterior, acho que não. As batalhas, sim, trouxeram esse dinamismo também de poder haver mais concorrentes em cada uma, que também foi super diferente e bom, mas acho que realmente a partir dos duelos é que nós vimos também uma outra, ou seja, ficou também entusiasmante a nível de votação, porque para já foi a única vez em que tu pudeste ver percentagens, se te recordas, nós aí pudemos perceber como é que os concorrentes estavam em relação a outros, o que foi bom. Também o facto dos mentores poderem escolher, ok, tu tens esse concorrente, eu escolho a minha equipa para te defrontar, portanto não foram tirateimas em que eram concorrentes da mesma equipa, eram concorrentes de equipas diferentes, foi muito bom de ver. E depois sim, toda a parte das galas, para já, já houve edições do The Voice em que tu tinhas 3 galas, o que é manifestamente pouco. Tu que tiveste 7 galas, acho que nunca houve uma edição com tantas. E depois, a parte de a certa altura, poderes ver quem estava na zona de perigo, na zona segura, a ver a parte da repescagem, concorrentes a voltar a atuar, isso foi tudo muito, muito bom. E claro, o facto de poderem passar concorrentes à gala seguinte, não necessariamente X de uma equipa, não é? Podiam passar a certa altura independentemente da equipa em que estivessem inseridos. Portanto, isso também foi muito bom de ver. Acabou por ser, na semifinal, 2 concorrentes por cada equipa e na final, 1 concorrente por cada equipa, que há quem diga, tu próprio disseste, Rita, a certa altura, será que isto é manipulação da produção? Mas estou mesmo em crer que acabou por ser assim, foi coincidência e realmente acabou por ficar equilibrado. Também quero acreditar que sim. Pois, acabou por ficar equilibrado na final, porque o público assim decidiu que queria o Coastal, queria a Rebeca, queria o Gustavo e queria o Paulo Lapa, portanto, de equipas diferentes. Por isso, sim, concordo, acho que deu outro estímulo e dinamismo à edição, foi, a meu ver, das melhores surpresas desta edição, foram as regras. E agora, passamos para aquilo que nós considerarmos, uma nova categoria agora, não é? Ter sido a melhor performance, a meu ver e a ver da Rita, de cada uma das etapas, não é? Das fases do The Voice, começando, obviamente, pelas provas cegas. Vamos então recuar no tempo, Rita? Vamos a isso. Pronto, começando então por mim. Não foi difícil, acho que para a Rita também não. Eu até acho que sei qual é que a Rita escolheu. E eu acho que sei o que vais dizer também. Vamos lá ver se surpreende ou não. Eu não escolhi a Rebeca. Não sei se era isso que estavas a pensar. Não. Eu sei quem é que vais escolher. A Rebeca está ali seguramente no top 3, top 5 das provas cegas. Mas para mim a melhor prova cega foi a do Vander Isaac. Não sei se era isso que pensavas que iria ser. O Vander Isaac, que foi logo, aliás, ele abriu, não foi logo o primeiro, mas atuou na primeira ronda. Ele cantou Everything I Wanted, a quem eu dei na altura 9,5. Foi uma prova cega, a meu ver, de arrepiar. Não foi a melhor prova cega, não foi a melhor prova de sempre do Vander, mas eu não sei se não estará lá perto, porque apesar de ter dado 9,5, eu cada vez que vejo a performance dá-me vontade de lhe dar 10. Foi, assim, de outro mundo, foi aqui que nós vimos do género que o Vander tinha o potencial para ser até um concorrente da Voice internacional. Eu acho que ele estava tão focado, houve tanto ritmo, tanta adrenalina, que foi mesmo entusiasmante de o ver. Eu acho que nós sentíamos tudo aquilo que ele estava a cantar. Foi com muito power, muita garra, virou obviamente as 4 cadeiras e foi merecidíssimo ter passado com as cadeiras todas. Ficou na equipa do Diogo, como eu já tinha referido e já sabemos, para quem acompanhou o The Voice e o podcast. E, quer dizer, foi, olha,
Não há aqui nada a dizer. Para mim até teria dado 10 agora. Incrível mesmo. Muito, muito bom. Ok, do meu lado, acho que também já deves saber quem é. Foi a performance do Gustavo Reinas, do Passeio dos Prodígios, que para mim foi uma das. Aliás, foi uma das melhores provas cegas de sempre do The Voice. Acho que só mesmo melhor prova cega, talvez a de Fernando Daniel, mas esta do Gustavo para mim foi mesmo muito impactante porque foi um timbre que apareceu ali que eu não estava nada à espera, um timbre completamente diferente. Eu arrepiei-me praticamente do início ao fim, fiquei tipo com uma cara mesmo quase a boca aberta durante a atuação. E lembro-me que me impactou e na altura pensei, este vai ser com certeza um dos meus concorrentes favoritos e espero que chegue longe e pronto, acabou por ganhar. E portanto esta prova cega sem dúvida que vai ficar na minha memória durante muito, muito tempo. Foi Sim, incrível. eu realmente recordo-me tu falares, ao longo da edição foste focando muitas das vezes na prova cega do Gustavo. Já agora, e porque eu tenho tudo apontado, a Rita por acaso vai eliminando à medida que os podcasts vão ocorrendo, mas tenho aqui apontado o meu comentário inicial, que também é interessante rever, quer ao Vander, quer ao Gustavo. Então eu vou-te ler. Do Vander eu disse, os Isaacs estão fortes hoje, porque já tinha atuado o Isaac Costa na prova cega. Este concorrente parece vindo de um The Voice USA, tem uma voz tipicamente americana, é um elogio, super afinado, timbre lindíssimo, graves maravilhosos, grande aposta, winner alert, escrevi eu. E ele esteve perto, chegou à semifinal. Quanto ao Gustavo, curiosa Rita, já não te deves lembrar, não é? Já não me lembro. Eu disse, emocionou-me desde a primeira nota. Como é que é possível ele ter apenas 16 anos e ser já tão bom? Uma outra oscilação natural da sua tenra idade, mas não tira mérito à excelente apresentação vocal e interpretação calorosa com que cantou. Parecia bem mais velho daquilo que é. Incrível, escreveu na altura. Portanto, foi a minha percepção da prova cega do Gustavo. E concordo, efetivamente, acho que tu também gostaste da do Isaac, como eu gostei da do Gustavo. Gostei da do Isaac também, sim. Foram duas das provas cegas mais consistentes e fortes da edição. Aliás, o Gustavo atuou na segunda ronda e o Wanda na primeira. A partir daí, eu lembro-me que a partir da terceira, quarta começou a decrescer um bocadinho. A decrescer bastante, a certa altura até. Pois. Bem. Bom, passando então para a próxima fase, que foram as batalhas, e para mim a melhor batalha, pelo menos aquela que eu, gostei mais em termos de escolha de música dos concorrentes, foi a batalha onde foi cantada a música da Amaro, Saudade, Saudade, que tinha 4 concorrentes, que era o Gustavo Reinas, o Diogo Carvalho, o João Ribeiro e o Pedro Luné. Eu lembro-me que o Pedro Luné foi talvez dos 4 o mais fraco, mas acho que no geral, como batalha em si, acho que funcionaram praticamente todos muito bem. E eu lembro na altura tinha adorado o João, que estava com um timbre lindo, e o Gustavo simplesmente também muito bom. E eu lembro que também cheguei-me a arrepiar-me outra vez nesta batalha e gostei muito, elegi como a melhor batalha. Ok. Sim, olha, efetivamente há de estar no meu top 3 das melhores batalhas deste ano, tens toda a razão. Eu também gostei muito do Omar pelos dois, por exemplo. Também gostei daquela em que estavam os Isaacs, cantaram In The Stars. Também gostei dessa, sim. Foi logo das primeiras, mas eu acho que tu aqui não vais nada concordar. A minha batalha preferida, que mais me arrepiou, eu realmente adorei, foi a canção de engate da equipa da Carolina, cantada pelo Alexandre Martins, pelo Francisco Barata, o Manuel Ortigoso e... quem é que é mais? E o Diogo Freitas, exatamente. Eu acho que detestei essa batalha, mas pronto. Acho que não detestaste, mas não há de ter sido das suas preferidas. Pois. Mas eu realmente adorei, acho que eles estavam super focados, super descontraídos em palco, aliás. Acho que a química entre eles resultou muito, muito bem. Eu realmente adorei, há pouco estive a ouvir de novo para realmente se confirmar que era a minha preferida. Eu arrepiei-me, portanto, adorei aquilo que eles fizeram em palco, a música mesmo. As minhas pontuações na altura foi 8,5, 8,5, 8 e 9, portanto pontuações muito altas. Realmente adorei, foi a minha preferida, acho que é assim eu tenho um soft spot para esta batalha. E repara que nenhum dos 4 concorrentes chegou longe, aquele que chegou mais longe foi o Francisco Barata, que foi eliminado na primeira gala, mas a nível de batalha acho que a meu ver estiveram todos muito bem, mesmo. E eu tinha detestado o Diogo Freitas na prova cega, que acho que lhe tinha dado 4, portanto vê lá tu, aqui de facto mudei de ideias. Ok, vamos então agora avançar para os duelos e escolher aquela que foi para nós a melhor interpretação nos duelos. Queremos aqui esclarecer, não estamos a escolher concorrente A contra concorrente B terem que vir os dois juntos, não, porque eles até cantaram individualmente, músicas diferentes, portanto temos só aquela que foi a melhor performance. Para mim,
Acho que a Rita aqui não vai ter qualquer tipo de... Não tens, pois não? De percepção de quem é que eu irei escolher? Não faço ideia. Pronto, acho que tu vais rir. Já me estou a rir antes de dizer. Eu escolhi o Paulo Lapa, da equipa da Carolina. Oh meu Deus, que eu vou-me embora. Que cantou Cucurucucu Paloma. Era o nome da música. Essa música foi tão cringe, já me estou a lembrar. Jesus. Não foi, não acho nada. Eu dei 10 pontos à atuação dele, acho que foi absolutamente incrível. Na altura eu disse o meu primeiro 10 da temporada e para uma atuação onde era impossível dar menos, na minha opinião. Que timbre lindo, a maneira como susteve as notas, mais sussurrantes, a forma como abriu a goela quando foi necessário, os arrepios que me deu, a entrega na forma como contou uma história e a expressou com o seu corpo. É pá, sublime, ele pôs a Marisa a chorar e quando a atuação acabou parecia que eu tinha despertado de uma outra realidade. Uau, foi o que eu escrevi na altura. Portanto, eu de facto adorei, foi a melhor atuação do Paulo Lapa ao longo de toda a edição, foi algo de outro mundo. Por isso, não houve performances que eu andei 9,5, 9, que estiveram muito perto, mas como a do Paulo Lapa não houve. E tu, Rita? Pronto, eu vou dizer uma atuação diferente, foi a da Soraya Moraes, Purple Rain, que para mim está mesmo num dos tops de atuações desta edição. Eu adorei a atuação da Soraya, arrepiei-me do início ao fim, aquilo foi tipo... parecia que a música tinha sido feita para ela, eu adorei, e aliás, quando ela depois voltou a cantar na repescagem, ainda deu ali um power, eu sei que isto já não foi no duelo, foi já nas galas, mas a música assentava-lhe mesmo bem, eu adorei a performance, acho que foi aqui onde ela mostrou mesmo todo o vozeirão que ela tinha e eu passei a adorá-la nos duelos. E foi fantástico. Sim, deixa-me só dizer que eu próprio, quando pensei em duelos, pensei no do Paulo Lapa e pensei no do Purple Rain da Soraya. Portanto, dei 9 na altura à Soraya. Okay. Ela devia estar aqui no meu top 3 das melhores atuações nos duelos, mas para mim a do Paulo Lapa superou. E agora vamos passar para as galas. Uhum. Vamos fazer tipo um top 3. Quem achamos que teve... Exato. Em terceiro lugar, com melhor atuação, segundo lugar e primeiro. Sim, falando com a Rita, nós considerámos que, como são muitas galas, até foi eu que dei a ideia, porque eu acho que realmente fazia sentido, acho que era quase impossível escolher só uma, então acho que nos cingimos a um top 3. E eu depois tenho ainda uma outra menção honrosa, que não vou falar delas, vou só dizer qual foi a atuação, mas porque realmente foi complicado. Mas sim, Rita, se tu não tiveres menções honrosas, avança para o teu terceiro lugar. Quem foi? Não. Então, vou dar o terceiro lugar ao Vander Isaac, com a atuação do I Can't Make You Feel My Love. Acho que foi uma atuação brilhante da parte do Isaac. Ele demonstrou o porquê de ser um dos melhores cantores nesta edição e gostei bastante, portanto. E aliás, o Vander até estava chegou a estar muito tempo no meu top 2, depois é que desceu, porque a Rebeca estava on fire, mas acho que foi uma grande atuação. Muito bem. O meu terceiro lugar, antes de referir o terceiro lugar, menções honrosas aqui, eu coloquei One Night Only, da Soraya, a quem eu tinha dado 10 pontos. Esteve tão perto de entrar aqui para o meu top 3 das atuações das galas, porque ela foi fantástica. E a segunda foi a Rosa Sangue, do Gustavo Reinas, na final, que também foi uma atuação a quem eu dei 10 pontos e que realmente me fez sentir mesmo arrepiado e emocional com aquilo que eu estava a fazer. Portanto, não entraram no meu top 3, mas estiveram muito perto. O outro 10, porque eu dei 10 pontos nas galas, foi o Vander Angel, mas esta aqui ficava talvez em último destes 10 pontos. Entrando agora para o meu top 3, eu coloquei a Rebeca com E Depois do Adeus, foi a atuação dela da semifinal, eu adorei. Eu não tenho aqui apontado o que na altura falei dela, porque foi o podcast que eu fiz com a Rita em direto e que foi assim o podcast mais incrível que nós já fizemos, eu diria, mais surpreendente até. Mas lembro-me de ter adorado. Ela interpretou à letra o poema e não deu para ficar... Uma pessoa não conseguia ficar indiferente. Foi mesmo extraordinário a delicadeza e a subtileza com que ela interpretou o tema. Foi de facto muito, muito cativante e, enfim, não podia deixar de estar aqui no meu top 3. Fiquei muito na dúvida entre esta e a One Night Only da Soraya, mas acho que esta para mim foi ainda mais sentida. Ok. E o teu segundo lugar? Agora sou eu, exatamente. O meu segundo lugar vai para a atuação da primeira gala de todas, do Vander Isaac, cantou Jealous, do Labyrinth. Desculpa, agora aqui perdi-me. Exato, eu realmente escrevi muito pouco, na verdade. Eu escrevi, na altura, a melhor atuação de todas esta edição até agora. Numa palavra, perfeição, disse eu. Efetivamente, só foi ultrapassada pelo meu primeiro lugar. Uma atuação de arrepiar,
com graves como o Vander sabe fazer como ninguém. Depois também chegou ele lá acima e a sentir aquilo com um power vocal e quase um cry for help muito, muito bom, uma música muito intensa e que tinha umas modulações nada fáceis, e ele realmente com esse choro por desespero conseguiu cativar muito. Daí o meu segundo lugar. Qual foi o teu? O meu foi o da Rebecca, Never Enough. Acho que foi uma das atuações mais bem conseguidas desta edição, porque realmente, ainda por cima, esta atuação teve notas tão altas e ela deu aquilo tão na perfeição que foi... Eu lembro-me que acho que dei 10, assim, acho que sim. Sim, e... deste 10. Demos 10. E não sei se foi por esta altura que eu comecei a considerar colocar a Rebecca no top 2 em vez do top 3, porque realmente ela estava a fazer atuações demasiado boas e perfeitas, e acho que esta foi uma delas. Eu gostei bastante. Sim, eu diria que foi a atuação revelação dela. Não é que ela não tivesse mostrado nada de bom antes, porque foi sempre tudo muito bom, mas eu acho que aqui o público começou a olhar para ela com outros olhos. Apesar de que nessa mesma gala, ironicamente, ela acabou na repescagem, portanto... Pronto, e depois, o meu primeiro lugar, eu acho que a atuação que eu pus, eu acho que não dei 10, mas é por ser do Gustavo, e porque para mim acho que foi a melhor atuação dele de todas as galas. Estava mesmo ali quase tac a tac em relação à prova cega, que foi a Rosa Sangue. Foi para mim mesmo... foi realmente a atuação onde o Gustavo mais destacou nas galas, e que eu gostava que ele tivesse sido se calhar um bocadinho mais constante nas galas passadas. Pronto, por exemplo, a Rebecca foi quase sempre perfeita e o Gustavo teve ali um outro momento menos bom, mas esta Rosa Sangue foi mesmo para dizer eu quero ganhar, e foi uma grande atuação. Sim, na realidade... eu percebo, e está nas tuas menções honrosas. Está nas minhas menções honrosas. Percebo perfeitamente o porquê de teres posto em primeiro lugar, sobretudo porque é o teu concorrente preferido, e justifica-se. No meu caso, também sou um pouco biased aqui, porque eu em primeiro lugar pus a atuação da Rebecca, o Never Enough, portanto, que é o teu segundo lugar. Portanto, no meu top 3, 2 das atuações são da Rebecca, portanto, entendo também o porquê também teres posto o Gustavo, se bem que foi a primeira vez nestas categorias que estamos a pôr, da melhor prova cega, duelos e batalhas, que eu pus a Rebecca. Foi a primeira vez que eu não a escolhi nas provas anteriores, porque realmente foi fiel àquilo que sentia, apesar de que a Rebecca, como tu sabes, para mim, teve sempre num nível elevado. Não há muito mais a dizer em relação à performance do Never Enough. Acho que foi assim uma chapada de luva branca. Ela abriu essa gala da maneira que abriu, ficou tudo boquiaberto, super maravilhado com a atuação dela, e ela fez uma música muito já batida, algo à Rebecca, e foi surpreendente a interpretação e a força que ela deu, e aquela nota final, lembras-te, aquele agudo que foi assim qualquer coisa muito surpreendente, e foi aí que eu acho que ela também saiu um pouco da sua zona de conforto, e foi muito bom de ver. Portanto, sim, no teu caso foi Vander, Rebecca e Gustavo, correto? O teu top 3. Exato. No meu caso foi Rebecca, Vander, Rebecca. Portanto, temos aqui alguns concorrentes repetidos. Bom, e agora que nós já vos presenteámos aquilo que foram os nossos tops ao longo das etapas da Voice desta edição, chegou o momento que nós referimos no último podcast que iria haver. Portanto, como sabem, isto não é em direto, a não ser... vimos aquela gala da semifinal em direto, mas mesmo assim, claro que o podcast não foi live. Ou seja, podemos cortar tudo aquilo que foi assim momento de desnecessário ou de divertimento, se bem que houve um ou outro blooper que nós decidimos manter ao longo dos podcasts. Portanto, nós agora decidimos compilar isso e vamos presentear-vos com imagens que, no fundo, resumiram os momentos mais engraçados entre mim e a Rita. Estás preparada, Rita, para mostrar os nossos voicers? Vamos a isso, espero que se riam tanto quanto nós. Bora lá. Divirtam-se de como nós nos divertimos, ora vejam. Muito boa tarde. Boa tarde e boa noite. Desculpa, outra vez. 1, 2, 3. Ai, pera, onde é que é a câmara? Aqui. Continuo a achar que a comparação não é mais correta, não é justa, mas foi aquilo que achei. Não sei se concordas comigo, mas é... Desculpa, vou ter que interromper, não era eu a começar isto. Não, erra. Apanhado com concorrentes operados. M. Não, eu estou a dizer o verão. Ah, pronto. Eu pensei assim, acho que ela se virou, mas vou só deixá-la continuar. Ai, desculpa que eu estou sem óculos. Desculpem.
os mentores que têm menos candidatos nas suas equipas são o Diogo e a Carolina, com 8 concorrentes cada. Pelo visto não, é isso? Não. Então, Carolina 9, Dino 9, Diogo Marisa 8 9, e Dino Marisa 11. Pá, para bloopers. Um apanhado. Quantos? E bancámos aqui. Acho que eu não consigo. Acho que eu não consigo fazer Bem, isto. isto só nos aconteceu no quarto programa, não é mau, não é? A querer ver as etapas seguintes. Pois, concordo contigo, também é igual da minha parte. Então agora, avançando... Vais ter que cortar também, o silêncio já awkward, as pessoas não estão a correr bem. O que é? Desculpa, perco-me. De relação, então, eu não estou bem hoje, desculpem. Está chego. Eu estou sem óculos, mas na minha tem tempo. Estou a aumentar. Mete mais um no teu. É como eu estava. As letras estão. Sim, só que eu ainda por cima tenho dois fecheiros, só num deles é que eu tenho isso. Enfim, pronto, agora ok. sou eu, não é? Sim. De relação. Avançando então no podcast, chega agora ao Eu não acredito que não está a acontecer. Ai, pronto. Ok, vamos lá. Pensei em coisas más. 1, 2, 3. Pegando. Pegando agora no concorrente. Isto não nos aconteceu. Isto nunca nos tinha acontecido. Pois não. Pegando agora. Desculpa. Não sei como é que isto vai ser. E é isso, acho que da minha parte, da rubrica do The Voice. Ai, como caiu tudo, isto hoje não está a correr bem, espera aí. Ai que até me magoei, ai Jesus. Só para finalizar sobre a Rebeca. O meu nome é Eles- Rebeca e o teu qual é? Corta. Desculpem. Eu não me ponho, que isto é divertido, é material top para os nossos ouvintes. Claro que em termos de escolha musical foi um bocado estranho, era o balão do João, não era? Aquela música assim um pouco infantil, é assim que se chama, não é? Não sei. É o sol, balão sobe, da novela brava. Bem, o Zé Ai, já obrigado, corrigiu o nome da obrigado. música, peço desculpa. Ai, Jesus. Pronto, o que eu queria dizer é que é uma música popular e ele tentou dar o arranjo à sua maneira, com a guitarra, e acho que esteve muito bem, parecia que estávamos a ver um concerto ao vivo. Bom, vamos passar para a Beatriz Santos, da Carolina. E, olha, a Beatriz Santos eu só posso nomeá-la tipo a concorrente de surpresa. Para mim foi uma bela surpresa a Beatriz. Excelente escolha de música. Uma música difícil de cantar porque tens que dizer as palavras de uma forma rápida e cantá-las, não é? Eu acho que ela teve muito bem, ela tem uma vontade em palco, ela tem apenas 17 anos. Parece que ela está tipo super à vontade, já faz isto há 20 anos e eu acho que ela tem evoluído imenso desde as provas cegas. Eu adorei mesmo a atuação, eu dei 9 pontos. Achei muito, muito bom. E esta concorrente é daquelas que também tu tens um bocado para baixo, acho eu, não sei. Sim, Mas eu gostei. Mas eu gostei. Eu estou sem palavras, desculpa. Estás? Desculpa. Eu dei 5,5, portanto. Estás a gostar? Foi para mim a pior da noite. Foi a pior da noite. Não percebo. O que se Juro-te passa muito. contigo? O que é que se passa contigo? 9 pontos, Rita. Não, juro-te que não percebo. Vamos Bom, cortar esta parte, estamos a rir, ué. Não cortes Diz nada, lá tu outra põe. vez. Põe que é, por favor, não cortes.
Olha, eu achei que foi muito, muito simplesinho, um pouco awkward pelos passos de dança que ela estava a incutir na sua atuação, e a voz dela esteve abafada pela banda em grande parte. Cantou um contra o outro, eu não gostei, achei que não foi insuficiente, dei 5,5, lá está, mas achei que ela parecia meio tontinha em palco e mesmo a voz não me cativou de todo, portanto eu não entendo. Eu acho que de todas as pontuações que tu já deste, esta para mim foi a mais fora. 9 pontos para a Beatriz, para mim sei lá. Tipo, eu acho que nunca discordei tanto contigo. De ti! Desculpem, não consigo parar de rir porque eu acho que estamos mesmo. Ai meu Deus, tu estás no Polo Norte e eu estou no Polo Sul, sim. Sim. Então vamos passar para os últimos concorrentes que foram a Margarida e o Tomás. E em relação à atuação deles, eu acho que talvez tenha sido a atuação menos conseguida da Margarida e do Tomás. Acho que a voz da Margarida se sobressai um pouco mais à do Tomás. Acho que o Tomás não teve assim tão bem. E acho que a Carolina também no final comentou qualquer coisa do Tomás, não podes ser tão rígido contigo mesmo, não sei. Acho que o Tomás não esteve bem. E acho que também achei uma atuação muito monótona. E portanto eu dei 5,5 pontos. 5,5. Não achei mesmo nada de especial. Tu disseste, estás a gozar? Vais dar tipo um 9, queres ver? Bom, eu achei que o Tomás está cada vez melhor. O que é que se passa hoje, pessoal? Com uma ótima interpretação, a Margarida continuou muito bem, deu-se uma fusão linda de duas vozes muito controladas. Foi calminho, mas foi bonito e eu dei 8,5, portanto Meu Deus. não entendi de todo o teu 5,5. Isto agora cá para o fim descambou, mesmo entre nós. Esta música... Ok, vou voltar um bocadinho atrás. Ai, Jesus. O microfone caiu, mas vais ter que cortar esta parte. Desculpa. Ok, recapitulando. Espera aí que agora já nem sei como é que eu consigo pôr isto. Ok, acho que está. Ok. Não está. Espera aí que o meu microfone agora nem consigo pô-lo direito. Parece uma pila murcha. Último lugar para... Da equipa da Marisa Liz Gustavo. What? Parabéns! Parabéns, o Gustavo está na final! Eu juro que ela ia dizer Ruben, Ruben. sim! Ai, estou chocada! O público decidiu que segue em frente para a grande final. A Rebeca passou! Jesus! Rebeca! O Ruben foi eliminado! Rebeca está na final! Yes! Estou em choque. Oh, eu não acredito! Vamos só rever este momento, por favor! Vamos rever este momento! Oh meu Deus! Estou em choque. Meu Deus. A Rebeca! Como é? Estamos a rever um momento e estou em choque. Nunca pensei. Acho que acordei metade do prédio, não quero saber. Ah, Marisa, para lá de chorar. Fogo já tem... Como é que passam os nossos filhos? Eu não acredito. Olha, foi super justo. Pronto, foram estas as imagens possíveis. Eu diria que o meu blooper preferido, acho que será sempre o Balão do João, não é, Rita? Que foi a música cantada pelo Coastal numa dada gala. Está no top, sim, diria que sim, também. Foi daqueles momentos mais unexpected. Sim, e diria que a parte em que tu estavas a dar uma alta pontuação à Beatriz e eu a pensar what the hell e dei-lhe 5,5, o que foi, que nós agora vimos também. Portanto,
também acho que está ali num dos meus momentos preferidos. Acho que as divergências entre a mim e a Rita às vezes são demasiado elevadas, não é? Ao ponto de darmos pontuações Isso tem a sua extremas. piada às vezes, as nossas reações. Tem a sua e piada, assim. exatamente. Mas pronto. E pronto, e agora, Rita, o que é que segue? Sim, como nós adoramos pontuar isto e aquilo, vamos só pontuar assim aquilo que me vier à cabeça. Vamos pontuar aquilo que foi, no geral, toda esta edição do The Voice, que acabou por ser uma edição para mim, para além de ser uma das mais longas, especial, devido a todas estas regras e mudanças. E Olha, também, eu vou ter que pontuar- devido ao podcast, não é? Acabámos por E devido ao inovar também podcast. nós. Olha, eu vou ter que pontuar, eu vou dar realmente, de 0 a 10, eu vou dar 9 pontos. Eu acho que foi uma das melhores edições de sempre do The Voice Portugal, não só pelas regras que foram introduzidas, pela qualidade dos concorrentes, principalmente numa fase mais avançada da competição. Houve ali uma parte mais murcha na zona das provas cegas, acho que são episódios a mais de provas cegas, houve ali partes não tão boas, mas acho que no geral foi realmente uma edição muito boa. Acho que também pode-se ver também pelo top 4 que chegou à final. Dos 4 eu gostava muito de 3, portanto isso às vezes demonstra muito bem a qualidade e os concorrentes. E portanto acho que 9 é a pontuação que eu dou, porque realmente foi uma das melhores edições do The Voice Portugal. Eu estou chocado. Estou chocado com o A teu nome. sério? Estou porque, para já, não nos podemos... Tu referiste isso e bem, as provas cegas a certa altura esmoreceram. Tu começaste a dar 4 ou 5 pontos às provas cegas. Eu sei que a certa altura o programa começou a subir de qualidade, mas mesmo assim foste tendo concorrentes que tu não gostavas, uma Clara de Gale, um Paulo Lapa, tudo isso. Portanto, dás 9 pontos, mostra que tu, na tua avaliação, tiveste em consideração muitos outros fatores fora dos concorrentes, nomeadamente Sim, as regras. a questão das regras. a E inovação eu dei disto- muitos 10. Não te esqueças que eu dei muitos 10. Sim, sim, mas daí a dar 9. Eu estava a esperar que desse tipo um 7. Dás 9 pontos, surpreendeu-me. Pronto, eu quanto a mim, eu tive aqui, perdi algum tempo, não muito, porque eu tenho tudo apontado. Vi qual foi a média que eu dei nas provas cegas, batalhas, duelos e galas. Somei essas 4 pontuações e fiz a média. Deu-me 7.34. Portanto, eu, se tivesse que dar a minha pontuação, também tendo em conta as regras do programa, que obviamente não está espelhada nesta média, que só tem em conta as performances dos concorrentes, eu daria um 8, 8,5. Eu acho que foi de facto uma ótima edição. Tive a sorte também de ter a minha concorrente preferida a chegar à final e no honroso terceiro lugar. Como tu disseste bem, tivemos concorrentes na final que na sua maioria eram bons, eu diria até Eram todos, bons. eu gostava de todos, tu é que não gostavas do Paulo. Portanto, nesse ponto de vista, nós de facto fomos sortudos. Mas tivemos também outros concorrentes ao longo das galas que eram facilmente removíveis, não é? Portanto, na verdade, uma vez mais, há concorrentes que tu gostas, outros que não gostas, isso é inevitável, mas concordo contigo na parte em que houve uma boa qualidade e as regras ajudaram muito a que nós também fôssemos ficando cada vez mais entusiasmados e a querer ver o que é que se seguia. Por isso, diria, vou dar 8 pontos. Acho que 8 pontos é bastante adequado. E não te esqueças que ganhou o meu favorito. Isso faz com que também esta edição seja Pois, especial, também, percebes? Também, é Pronto, verdade. tens de compreender o verdade. meu 9. É verdade, Mas ok. Mas se fores a pensar de uma forma mais claro, se eu imparcial... fosse fazer as minhas médias, que calhar dava-me um 7, Sim. talvez, não Pronto, e sei. de uma forma mais imparcial, tu foste muito crítica e com razão nas provas cegas. Portanto, tu talvez se tivéssemos em consideração todos os fatores, seria um pouco mais baixa. Portanto, daí o meu 8, porque julgando o início não foi tão bom quanto a parte meio e fim. 8 pontos, é Ok. isso. Bom, e E agora, falta o Rita? último tópico. Sim. Exato, eu acho que Diz. mesmo para terminar e antes das despedidas, podemos fazer assim previsões da próxima edição. Já falámos sobre os mentores, acho que não necessitamos nos repetir. Sim. Mas dizer no fundo, achas que eles vão manter as regras deste ano? Ponto número 1. Ponto número 2, será que vamos poder continuar a ter, falando um pouco também das regras, a questão das galas de passarem concorrentes no geral e não se cingirem a mentores em específico, não é? Ou seja, X de cada mentor. E no fundo, será que o calendário vai ser o mesmo de setembro a janeiro e vão ter assim, vão estender a edição, vai ser uma edição mais curta? Olha, comece por mim, muito rapidamente. Eu acho que, e espero, acho que eles vão manter as mesmas regras, espero que mantenham a mesma dinâmica. De setembro a janeiro está ótimo, adorei. E espero realmente que continuem com a questão de podermos ter concorrentes na final que sejam das equipas que o público quiser. Portanto, esquecer equipas e focar-nos nos concorrentes. Se tiver que ir à final apenas 3 mentores com concorrentes e perder os concorrentes todos,
que aconteça. Acho que é justo caso, de facto, o concorrente que o mentor tiver não seja bom o suficiente para estar na final, pelo menos de acordo com a votação do público. A única coisa que eu realmente peço é um pouco... É assim, eles já abriram um pouco mais a caixa de Pandora, no sentido de revelar resultados, mas gostava também que revelassem percentagens, seria ainda melhor, porque isso só aconteceu nos duelos. Nem mesmo na revelação do vencedor eles mostraram que percentagem teve o Gustavo e que percentagem teve o Paulo. Mas são pequenos apontamentos de uma edição que melhorou muito face a anteriores, em tantos aspectos. Sim, olha, eu, para finalizar, eu concordo contigo. Acho que adorava que todas estas novas dinâmicas e regras continuassem para o ano e que a edição se mantenha assim bastante longa, com muitas galas. Eu gostava que o formato se mantivesse como foi este ano e se assim for vou ficar muito contente. Se isso vai acontecer não sabemos, porque eles gostam muito de fazer assim surpresas inesperadas e nunca se sabe, mas... Pronto, eu espero que o The Voice venha com força para o ano, que tenha bons concorrentes, que isso é o principal, que a qualidade se vá mantendo. Não é fácil, às vezes de ano para ano, nem sempre a qualidade é boa. Acho que este ano realmente, em termos de qualidade, foi bastante positivo e vamos ver se para o ano se mantém. E se as regras se mantivessem, seria o ideal. Sim, acho que assim, a alteração... não digo mais drástica, mas aquela que uma pessoa pensa, ok, foi o facto de antes podiam haver repescagens nas batalhas e este ano isso deixou de acontecer, não é? Também porque o mentor podia defrontar, podia escolher 3, 4 elementos da sua equipa para se defrontarem. Portanto, vamos lá ver se eles regressam com essa parte de repescagem ou não, porque também não é uma fase assim tão crítica para haver repescagens, não é? Ainda é muito o início do programa. Exato. Bom, e agora terminamos, não é? é? Então começo Sim. eu. Queria, antes de mais, fazer assim alguns agradecimentos gerais. Em primeiro lugar, à Rita, obviamente, é o meu agradecimento principal. Estivemos nisto juntos ao longo de várias semanas e foi uma aventura para mim, portanto, quero agradecer-te. Tivemos esta ideia assim meio em conjunto, até acho que partiu de mim meio na brincadeira e foste tu que incentivaste. Olha, por que não? Tentámos e acho que correu bastante bem. Tivemos alguns percalços ao longo do percurso, mas acho que faz parte. E o que interessa é que acho que também fomos evoluindo ao nível da nossa comunicação neste podcast. E eu próprio adquiri o microfone a certa altura, que foi mais do que necessário, não é? E isso para mim valeu bastante. Depois também fazer um agradecimento aos nossos apoiantes, que podemos não ter assim uma grande mancha de pessoas que nos assistem, mas aquelas que assistem estão lá, são fiéis, vão até comentando comigo aquilo que sentem. Com a Rita acho que nem tanto, porque falo mais de amigos meus que veem o podcast. E agradecer também, lá está, as pessoas que eu não conheço, mas que nos veem, também é muito bom e positivo, e esperemos que no fundo tenham gostado desta experiência. Esperemos que na próxima edição do The Voice continuemos com este podcast, fica a ideia no ar, quem sabe, mas foi para já, eu diria, muito bom para mim ter aquela cena de saber que, ok, eu vou fazer o podcast amanhã, vai ser bom, vou poder comentar isto, comentar aquilo, e fazê-lo com a Rita, que é uma pessoa que tem muitas vezes ideias tão contrárias à minha e outras tão próximas. Foi para mim muito empolgante e produtivo. Por isso, obrigado à Rita e obrigado a todos os Voicers. Ok, obrigado Zé pelas palavras. Também quero agradecer sempre a tua companhia e disponibilidade para este projeto que sim, partiu de ti e depois foi meter as mãos na massa e criarmos todo este conceito. Eu acho que correu bem, apesar de não termos uma grande massa de pessoas a ver, mas acho que aqueles que vêm são fiéis, é como tu dizes, e acima de tudo acho que é divertir-nos a fazer isto, é o que mais importa, e acho que adoramos este programa e obviamente que se o The Voice continuar e se tudo correr bem, cá estaremos para o ano, que será 2023, e eu adorei fazer este podcast contigo e é isso, espero que vocês tenham gostado do vosso lado, Voicers. Sim. E vemo-nos daqui a uns meses. Sim, queria só dizer duas coisas muito rapidamente. Também agradecer a quem comentou, partilhou, não é? Enfim, divulgou o podcast, foi para nós importante. E número 2, dizer que nós tínhamos a ideia de fazer um podcast de outro programa, porque isso poderá vir a acontecer, de entretenimento, mas decidimos para já fazer uma pausa. Quem sabe se voltamos antes de setembro com um outro programa que surja. Se não, a nossa ideia, não prometemos a 100%, mas a nossa ideia é voltar quando o The Voice regressar para fazer a segunda edição deste podcast do The Voice, neste caso com as nossas rubricas habituais e com, enfim, este nosso nome chamado Duo Voice. Uma vez mais, obrigado a todos. E é isso, Rita, acho que concluí. Ok. Obrigada a todos, Voicers. Não se esqueçam, este é o último episódio. Partilhem, deem o vosso like.
mostrem aos vossos amigos, quem acham que gosta deste tipo de conteúdo. Subscrevam ao canal se ainda não estão subscritos. Se preferirem ouvir em formato áudio, vejam pelo Spotify. E é isso. Pronto, ouçam. Sim, até estamos- qualquer dia. Até já. Acho Exato, eu. subscrevam porque quem sabe se não vem conteúdo novo antes de setembro. Nunca saberemos. Até Nunca lá, se sabe, sim. até lá aguardem por novidades. Obrigado, Rita. Obrigada. Uma grande amiga minha. Há tantos anos, meu Deus. Nesta É nova isso. aventura que correu tão Sim. bem. Que correu tão bem. Então vá. Então vá, Beijinhos, tchau, Voicers. Voicers. Obrigado por tudo. Tchau, Tchau.